Meus queridos, amados irmãos, amigos, bom dia. Mais uma vez estamos juntos aqui para meditarmos na palavra de Deus, compartilharmos um texto. Estamos meditando aqui no capítulo 24 de Mateus. Sabemos que muitas são as lições que podemos obter em meio a tantos ensinamentos profundos, tantas coisas que podemos refletir sobre as últimas coisas, a vinda de Jesus, os acontecimentos na humanidade, situações de conflitos, podemos ver mudanças ocorrendo na estrutura da sociedade, seja a nível de família, seja nos relacionamentos interpessoais. Então, nós vemos que muitas são as dificuldades dos dias atuais que apontam para as últimas coisas. Então, nós estamos tendo a oportunidade de fazer aqui a comparação, refletirmos no que a palavra de Deus diz e o que ela tem para nos ensinar para os nossos dias. Então, hoje eu vou ler no capítulo 24, verso 23 ao 25, que diz assim: Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Amém. Então, se no momento anterior, em um outro versículo desse mesmo capítulo, nós lemos o Senhor Jesus alertando sobre o perigo do engano, de pessoas estarem se apresentando como o próprio Cristo, agora nós temos uma realidade de pessoas no meio da tribulação, que está falando da grande tribulação. Você pode imaginar coisas horríveis acontecendo, coisas assustadoras acontecendo, e então a pessoa está apontando e dizendo, ali tem o Cristo, olha, ali está ele, olha, Cristo está em determinado lugar. Então, as pessoas, na busca de soluções para os seus problemas imediatos, para as suas questões mais urgentes, para a aflição, para a angústia, para o tormento. Você pode imaginar uma grande tribulação, coisas que assustam muito mais do que nós já pudemos até agora ouvir, ver, considerar. Então, coisas absurdas estarão acontecendo. Tragédias horríveis estarão acontecendo, porque a maldade do homem vai aumentar, o amor irá esfriar. E então, no meio de tudo isso, a palavra de Deus fala de uma grande tribulação e, de repente, alguém está apontando para você a respeito da presença do Cristo. E a pessoa dizendo, olha, ali está ele. E por que as pessoas estarão fazendo isso? Porque a palavra de Deus está dizendo que virá alguém, ou farão sinais. Então você, de repente, fica se perguntando, mas como que alguém pode fazer sinais? Como que alguém pode realizar milagres, maravilhas? E como que alguém pode fazer isso? Então é importante que você saiba. A palavra de Deus, ela já mostra para nós. A palavra de Deus é reveladora. Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo que virão falsos cristos e falsos profetas. Se levantarão, então, é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Aí você fala, mas pastor, como que alguém pode realizar grandes sinais se não for pela ação de Cristo? Ou se não for pela operação do Espírito Santo? Aí eu quero dizer para você, você lembra da história de Jó? Você que é mais familiarizado com a palavra de Deus, você sabe da história de Jó. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez você não tenha lido sobre a história de Jó. Está lá no Antigo Testamento, um livro antes do livro dos Salmos, e você encontra a história de Jó. Jó era o homem mais rico, era o homem mais bem-sucedido do Oriente. Uma família bonita, muito patrimônio, muitas coisas. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Não poderia matá-lo. Veja bem, Deus impediu que Satanás matasse Jó, mas ele tinha poder para fazer tudo quanto ele quisesse. E aí, então, de uma vez só,
Ele derrubou casa, matou todos os filhos de Jó, ele fez com que todo o seu rebanho fosse roubado, né? Então, tudo pela influência e interferência de Satanás. Então, de repente, você está falando, mas como que pode essa situação, então, de grandes sinais, prodígios e maravilhas? Então, é importante, né, porque há necessidade dos últimos dias ter a condição de discernir os espíritos, né? E você poder ter a compreensão clara se aquela realização ela é de Deus ou não. Veja bem, como que é necessário buscar ao Senhor, relacionar-se com o Senhor para não ser enganado. E as pessoas estarão em busca desse auxílio, desse socorro imediato. Então, falsos cristos, falsos profetas. Veja bem, é muito importante quando nós podemos receber a palavra do Senhor reveladora. Aqui é o sermão profético. O Senhor Jesus está falando a respeito dos últimos dias, momentos complicados da história da humanidade. E então, no meio de tudo isso, o Senhor Jesus está falando de falsos profetas e de falsos cristos. Preste atenção, fique atento, não seja enganado, mas que você seja fortalecido, que a sua fé seja fortalecida e que você esteja firmado na palavra de Deus. E aí nós vamos seguindo, né? Eu e você, nós vamos seguindo dia após dia, perseverante, confiante, convicto, mesmo com todas as lutas e dificuldades. Mas nós vamos prosseguindo. Nós vamos avançando, porque sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabemos que maior é aquele que é dono da nossa vida, aquele que é o Senhor do universo, aquele que dirige a história, aquele que conduz todas as coisas. Que assim então estejamos glorificando o nome do Senhor, podendo viver com Ele e para Ele. Vamos então alertar as pessoas para que não sejam também enganadas com falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinamentos ilusórios, ensinamentos enganosos, mentirosos. Mas vamos falar da verdade, a verdade da palavra de Deus que liberta, que auxilia o homem a viver verdadeiramente com o Senhor. Então, que Deus nos abençoe. E aqui o Senhor Jesus, o versículo que eu terminei, o Senhor Jesus disse: eu tenho predito estas coisas a vocês. Ou seja, eu estou falando para vocês com antecedência, para que quando surgir, vocês então já estão preparados. Que assim seja, que Deus então nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra revelada. Obrigado, Deus, porque ela nos auxilia na trajetória da nossa vida, a enfrentarmos, ó Deus, as lutas, os desafios e também, ó Deus, os ensinos enganosos, mentirosos do nosso tempo. Pedimos que o Senhor use a nossa vida para termos também a condição de auxiliar outras pessoas a viverem pela verdade. Assim pedimos, ó Deus, pela Tua igreja, o Teu povo, que o Senhor seja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha um dia muito abençoado, você e sua família, na presença do Senhor. Até amanhã, se Deus permitir.